A ingestão de alimentos típicos da época natalícia, como, por exemplo, o marisco e os frutos secos, pode muitas vezes desencadear reações alérgicas a milhares de portugueses. As alergias alimentares atingem, aliás, cerca de 1 a 2% da população adulta e mais de 8% das crianças. Para nos falar sobre este assunto, eu tenho comigo o Dr. Luís Araújo, é imunoalergologista. Muito boa tarde, Dr. Muito bem-vindo ao consultório de hoje. Dr., o número de pessoas com reações alérgicas após ingestão de determinados alimentos, mesmo por vezes em pequenas quantidades, tem vindo a aumentar? Bem, os estudos internacionais têm apontado para isso, para que tenha havido um aumento geral de tempo das reações alérgicas, quer ao nível da pele, quer ao nível do sistema respiratório e também destas alergias em particular, que são as alergias alimentares, que têm vindo a aumentar de uma forma consistente, sobretudo no mundo ocidentalizado, e que se pensa estar devido, de facto, com o nosso novo estilo de vida e com a nossa maior proteção quase que das infecções e, portanto, que temos, parece que o nosso sistema imunitário ainda a adaptar-se a este novo sistema de vida e, com consequência, temos mais doenças alérgicas. Sim, mas quando falamos deste tema de alergias alimentares, devemos distinguir alergia de intolerância alimentar. São coisas diferentes? Isso, são coisas perfeitamente diferentes. Ou seja, a alergia é algo que pode ser potencialmente grave e que se manifesta mesmo com quantidades muito pequenas e que em cada ingestão a próxima reação tende a ser maior. Por exemplo, se nós imaginarmos uma criança que é, por exemplo, alérgica ao leite, essa reação vai ocorrer sempre que a criança ingere o leite e a tendência é que cada vez ocorra com quantidades menores. Por exemplo, pode ter uma reação relativamente grande uma criança que tenha, por exemplo, uma alergia ao leite em que apenas foi usada, por exemplo, a mesma faca para barrar o seu produto que ela normalmente utiliza, a sua compota sem leite, com a mesma faca que foi utilizada com uma manteiga. Nos casos, por exemplo, das intolerâncias, o que se passa são normalmente apenas deficiências, sobretudo enzimáticas, que as pessoas têm. A mais conhecida é a deficiência de lactose, em que é uma situação que nunca põe em risco o doente, traz só o doente desconfortável e que é dose dependente, ou seja, se os doentes ingerirem pequenas quantidades, provavelmente não terão grandes sintomas e se consumirem maiores quantidades vão ter sintomas. Portanto, são situações diferentes, com uma origem diferente e que obrigam a atitudes diferentes, porque no caso dos alérgicos pode ser necessário, por exemplo, os pais andarem muito atentos a ler todos os rótulos dos alimentos que compram para ver se têm. Basta terem vestígios para podermos ter uma reação grave. Portanto, uma alergia alimentar é sempre mais preocupante e poderá ser mais grave do que a intolerância alimentar? Sim, por causa dos riscos que estão associados. Uma alergia, teoricamente, e em muitos casos, infelizmente, pode pôr em risco a vida do doente. A intolerância alimentar está associada só a sintomas que podem ser desconfortáveis. Doutor, quais são as principais alergias alimentares dos portugueses? Bom, em Portugal nós temos mais ou menos o mesmo tipo de alergias alimentares que temos na Europa. Na criança são sobretudo o leite e o ovo e são duas alergias que tipicamente têm tendência a desaparecer com a idade e, portanto, que é preciso um seguimento destes doentes por volta dos 4, 5, 6 anos, outras crianças um bocadinho mais tarde, ela tem tendência a desaparecer. E no adulto temos as alergias mais típicas em Portugal, são ao peixe, ao marisco, um bocadinho também aos frutos secos, embora nós não tenhamos a mesma dimensão, por exemplo, que existe nos Estados Unidos, porque nós não consumimos tanto, sobretudo, manteiga de amendoim, consumimos muito menos do que nesses países. Mas, fundamentalmente, é esta, a alergia ao leite e ao ovo nas crianças, peixe e marisco nos adultos. Sendo o Natal uma época que também se passa à mesa, e tendo um pouco de todos estes alimentos à nossa disposição, é preciso ter cuidados especiais para quem tem alergias alimentares nesta altura do ano? Ora, se nós pensarmos que dentro do nosso menu normal de Natal tradicional, temos o tradicional bolo rei, que leva frutos secos, temos todas a doçaria e os bolos utilizam quer leite, quer ovo, que pode ser um problema nas crianças, e é também cada vez mais frequente o consumo, por exemplo, de peixe e marisco, como aperitivos, pode ser uma situação de risco. Agora, o mais importante é que, por exemplo, imagino que é a vida de uma criança de 4, 5 anos, que já se percebe que é diferente, que os pais
têm que controlar o seu alimento, por exemplo, que na escola toda a gente tem cuidado que ela não pode comer o mesmo pão que as outras crianças, não pode comer as bolachas que as outras crianças. Por exemplo, se for ainda a tradicional família portuguesa, que se juntam várias famílias, os primos, pode ser uma altura em que a criança se sente ainda mais diferente, porque não vai comer os mesmos doces que os primos, não vai comer o mesmo que os outros amigos. Com o agravante é que antes tudo era feito em casa e os pais podiam ainda controlar e tentar fazer. Hoje em dia perdeu-se muito disto e muito da nossa doçaria é comprada e os pais com medo, portanto estas crianças vão ter ainda mais evicções. O que é muito importante referir neste caso? Que conselhos é que pode deixar? Neste caso temos duas coisas muito importantes. É muito importante confirmar o diagnóstico, ou seja, o que se sabe é que a maior parte das crianças que acham que são alérgicas e que podem ter mesmo algum indicador, quer nas análises, quer testes cutâneos positivos, ou seja, que apontam para ela poder ter uma situação alérgica, em muitos dos casos não é preciso fazer uma evicção total. Mas isto, o que é que nos diz? Ou seja, essas análises dão-nos apenas uma indicação do risco da criança, ou seja, se as análises forem muito altas, de facto, nós não vamos fazer nada, mas depois há uma grande área de cinzento, ou seja, há crianças que podem ter as análises baixas ou os testes pouco positivos ou mesmo negativos e terem as mesmas reações. Essas crianças beneficiam muito. A única prova de tolerância última é pegar nessas crianças e, num ambiente controlado, em hospital, dar-lhe a comer o alimento. É claro que tem que ser com condições, ou seja, à mínima reação paramos, começamos com doses muito pequeninas. Para se fazer o diagnóstico. Para se fazer o diagnóstico, porque há muitas dessas crianças, e sabemos que pelo menos 70% ou 80% delas não precisam de ter estes cuidados e melhoram muito a sua qualidade de vida. Nas outras, em que de facto reagem com o contacto com o alimento, é preciso os pais estarem informados, serem informados destes aspectos pequeninos, que é terem que ler todos os rótulos, por exemplo, nesta altura, ao contrário dos alimentos mais processados que se estão à venda nos supermercados, assim, em que esta rotulagem é muito clara. Por exemplo, nos bolos, isso agora, feitos a fresco, não é tão fácil. Os pais não vão ter uma lista de ingredientes, portanto, provavelmente será mais seguro não os usar. E depois terem a indicação, saber reconhecer quando a criança está a começar a ter uma reação e ter o seu tratamento de acordo com o seu médico, ter a sua adrenalina, caso seja preciso, para os casos mais graves. Doutor, os sintomas de uma alergia alimentar são imediatos, logo poucos minutos após a ingestão? Nos casos mais graves nós temos basicamente dois tipos. O caso mais grave de alergia, ou mais típico, que é o conhecido como mediado pela GE, pode ser em poucos segundos, começa em poucos segundos a minutos após a ingestão e caracteriza-se normalmente por sintomas na pele, a criança começar a ter um racho, ou seja, uma vermelhidão e ficar com muita comichão. Depois pode ter também sintomas, por exemplo, respiratórios, começar a ter dificuldade a respirar, fazer uma chiadeira, ficar com falta de ar. Podemos ter também sintomas nasais, começar com pingo no nariz, com espirros, os olhos a coçar, muita comichão, sobretudo nas palmas das mãos e nas plantas dos pés. Pode ter também sintomas digestivos, ou seja, numa criança mais pequena que não se queixa tanto, pode ser, a primeira manifestação pode ser um vómito, pode ser choro intenso, dores abdominais e, em casos mais graves, podemos ter uma criança que desmaia, perde a consciência e que a sua vida está em risco, fazendo a reação mais grave, que se chama anafilaxia. Como é que se tratam esses casos? Bom, estes casos nós sabemos muito bem tratá-los, ou seja, os pais, o primeiro é identificarem e, nos casos mais graves destes riscos de anafilaxia, os pais têm com eles sempre uma caneta de adrenalina que é auto-injetável, portanto, aplicada muito facilmente, com um treino muito rápido, cerca de 2 minutos, os pais aprendem a fazer e que devem injetar, é injetada na face lateral da coxa e é um tratamento absolutamente life-saving. O que está provado é que nos casos de crianças que sabem que são alérgicas e adultos e que morrem, o que está provado é que foi porque atrasaram a administração da adrenalina. Portanto, provavelmente, o que nós defendemos hoje é que os pais, na dúvida, deem a adrenalina, portanto, que é completamente life-saving, e a seguir dirigir-se para o serviço de urgência, contactar o seu médico o mais rápido possível. Doutor, para que todos possam ter um bom Natal sem alergias alimentares, é possível prevenir? O que é que recomenda? Confeccionar os alimentos em casa, de forma a não utilizar, por exemplo, o ovo, o leite de vaca, consoante a alergia? Nos casos conhecidos, os pais normalmente já estão muito habituados a confeccionar os alimentos ou com os substitutos, como por exemplo no caso do leite, o leite extensamente hidrolisados que a criança tolera. No caso do ovo,
os pais estão habituados já a fazer sintomas. Nestes casos de Natal, por exemplo, estas reuniões de família, a única coisa que é preciso garantir é que ou estes alimentos são preparados na mesma pelos pais, e eles normalmente conhecem isto muito bem, porque não haver... Agora, a única dificuldade é que, por exemplo, quando é uma reunião de família, normalmente cada pessoa traz a sua parte, é ter cuidado que os miúdos não troquem as coisas, não comam o bolo que a tia trouxe, que sabem que é perigoso. Isso é que Sim. pode ser mais, lá está, condicionante a qualidade de vida e pôr em risco a criança sem necessidade. Aqui ficam então as recomendações para que todos possam usufruir das iguarias da época natalícia. Dr. Luís Araújo, foi um prazer tê-lo connosco. Muito obrigado. Muito obrigada pela sua presença e pelas suas explicações neste consultório. Fazemos agora uma